nos Coríntios 12, 1 a 11. Já quero adiantar que hoje nós teremos uma visão panorâmica desse texto, tá? Especialmente aqui, creio que seria do interesse de todos saberem o que são cada um destes dons no final. Isso vai ficar para a semana que vem, tá? Se você quer saber o que é dom de conhecimento, o que é palavra de sabedoria, o que é dom de línguas, o que Paulo menciona por profecia aqui, semana que vem eu vou tratar disso. Hoje nós vamos ver, de maneira geral, o argumento dele, porque é importante entender qual é o argumento que ele quer iniciar aqui, para fazer sentido capítulo 12 e capítulo 14, capítulo 13 e capítulo 14, tá bom? Então nós vamos pregar praticamente 2 vezes numa mesma passagem. Nós vamos passar 2 vezes por esses 11 versículos. Hoje de maneira mais aérea, nós vamos ver toda a mata. Semana que vem nós vamos passear no meio do bosque. Nós vamos ver alguns outros detalhes, tá bom? Então capítulo 12 de 1 Coríntios, 1 a 11 diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus. Afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. E a outro, operações de milagres. E a outro, profecia. A outro, discernimento de espírito, ou espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, a capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, que realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós chegamos num texto que ao longo da história, mais recentemente em nossa história, são os capítulos que mais têm sido tripudiado ou pisoteado, atribuindo coisas ao Espírito que não são da natureza do Espírito. Mas nós queremos a direção desse Espírito que está relatado no texto, o Espírito que o Senhor nos deu no momento da salvação. Queremos, ó Pai, ver da maneira como o apóstolo quis que a igreja de Corinto visse e como qualquer outra igreja deveria ver essa passagem. Livra-nos, ó Deus, dos pressupostos ou de desejos interpretativos. Ajuda-nos a ouvir o texto e ao texto somente, Senhor. E que assim o Senhor será glorificado. Que nós não caiamos nos erros que nós combatemos de pessoas falarem o que o texto não diz. Mas queremos em tudo glorificar o Teu nome, sendo submissos à Tua palavra. Ajuda-me como mensageiro. Ajuda os ouvintes a não serem atacados por Satanás, que vem tentar arrebatar a palavra do coração. Só o Teu Espírito é quem pode nos dirigir com sucesso no que vamos empreender agora. E em nome do Senhor Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém.
Uma coisa que podemos notar, até o presente momento da nossa exposição na Carta aos Coríntios, é que a igreja de Corinto estava mergulhada numa grande confusão. Muito obrigado. Se nós, os que têm lido, acompanhado conosco a meditação, até aqui, fica claro que a igreja de Corinto estava numa grande confusão. A carta simplesmente, ou a carta de 1 Coríntios, nada mais é um empreendimento de Paulo, da cidade de Éfeso, que estava longe, em como resolver vários aspectos de confusão naquela igreja. Quem deve pregar? Quem é o mais apto para pregar? Confusão entre os irmãos, um levando o outro a juízo, confusão por falta de zelo com a santidade de Deus, sabendo que havia um rapaz com fornicação no seio da igreja e eles não estavam nem aí. Estavam confusos com respeito à participação deles na sociedade. Havia confusão no culto público entre homens e mulheres. E Paulo chega num ponto da carta que eu penso ser o ápice da confusão do que a igreja, do que prejudicaria de maneira fatal a igreja. Mau entendimento no uso dos dons prejudicaria a igreja, estava prejudicando a igreja muito. A transmissão da vontade de Deus, a revelação da vontade de Deus, o que Deus queria com que a igreja executasse, fizesse e empreendesse, vinha através do exercício de dons. E se isso estivesse bagunçado, a vontade de Deus estava prejudicada na vida daquela igreja. Paulo, no findar das suas instruções para a igreja, lembrando aí do tema sobre confusão, Paulo, no findar das suas instruções para a igreja em relação à ação do Espírito Santo na igreja, afirma no verso 33, abra 14, 33. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Mais para frente, um outro autor, o apóstolo Tiago, ele diz o seguinte, em Tiago capítulo 3, versículo 16, não precisam abrir, eu tenho essa citação aqui: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Fica claro que Paulo está tentando desfazer uma grande confusão que havia na igreja. O que nós vamos tratar hoje é o seguinte: por que a confusão surgiu? Por que a igreja estava confusa? O que Paulo trata no início do capítulo 12 é a base para que não haja confusão em nenhuma igreja a respeito dos dons espirituais. E falar sobre isso hoje, aonde mais existe confusão sobre os dons. Em determinados períodos da história da igreja, muita confusão houve sobre o papel do Filho de Deus, Jesus. Em um breve momento houve um pouco de confusão sobre a pessoa do Espírito, mas vamos dizer, nesses últimos 60 anos, 80 anos, ainda que eu tenha 33, mas eu posso visitar a biblioteca e ler coisas mais antigas, o que se percebe é que o quanto que tem se confundido o papel e a ação do Espírito Santo na igreja. Os dons são para a igreja e a sua edificação. Ou melhor dizendo, os dons são para a igreja, para a edificação da igreja. Mas onde há confusão, certamente não há ação do Espírito Santo. Os dons foram dados para a igreja para a sua edificação. Paulo usa um vocábulo, proveito. Os dons são proveitosos, a manifestação do Espírito é proveitosa. Mas onde há confusão, não há ação do Deus Espírito. A pergunta que nós podemos fazer é o seguinte: mas então, como podemos edificar a igreja e evitar confusão? Você lendo o capítulo 12, e eu fazendo essa pergunta para você: como que nós podemos edificar a igreja e evitar confusão? A resposta é: sendo pessoas espirituais. Sendo pessoas espirituais.
A grande ideia dessa passagem é a seguinte: o fim proveitoso dos dons dados pelo Espírito Santo só podem ser experimentados por pessoas espirituais capacitadas por Deus. Quando você ler esses 11 versículos, pense nisso. O fim proveitoso dos dons dados pelo Espírito Santo só podem ser experimentados por pessoas espirituais capacitadas por Deus. Então, eu havia proposto, mediante a direção de Deus, a gente considerar esses 11 primeiros versos de uma maneira mais, não vou dizer superficial, mas procurando ver como que isso se encaixa no contexto do que Paulo está querendo construir. Semana que vem eu quero tratar os pormenores, especialmente da economia da Trindade na adoração pública, como que cada pessoa da Trindade comunica-se com a igreja no uso dos dons, quais são os dons que estão operando e o que estes dons significam. Mas hoje nós vamos tratar especificamente, o tema da nossa mensagem é os espirituais. Os espirituais. E a pergunta primeira é: quem são essas pessoas espirituais? A resposta está nos 3 primeiros versos. Pessoas espirituais são aquelas que confessaram a Jesus como Senhor. Pessoas espirituais são aquelas que confessaram Jesus Cristo como Senhor. E nós já começamos o texto com um baita pepino de tradução. Baita pepino de tradução. Isso pode, no final não vai fazer muita diferença, mas em um determinado ponto vai fazer diferença. Quando nós lemos no versículo 1 a respeito dos dons espirituais, tem alguma Bíblia que traz dons em itálico? Tá, eu sei que a CF vai trazer. O que isso significa? Que esta palavra não está na sequência dos originais aqui. Quando Paulo escreveu, ele escreveu simplesmente com respeito aos espirituais e não tem a palavra dom. Mas não está errado incluir a palavra dom. Por quê? O termo pneumáticos, ele pode ser traduzido de 3 formas. Dons espirituais, que é o que está traduzido aqui. Em 1 Coríntios 2, abra lá por favor em 1 Coríntios 2, versículo 14. Aqui, essa expressão, ela aparece traduzida como as coisas do Espírito, é a mesma expressão pneumáticos, versos 14 do capítulo 2. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E essa palavra é traduzida no versículo 37 do capítulo 14 de 1 Coríntios, como espirituais, tratando-se de pessoas. Versículo 37 do capítulo 14. Se alguém se considera profeta ou espiritual, é essa palavra aí, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escreve. Por que é importante nós definirmos o que nós vamos escolher agora no ponto de partida, para não chegarmos numa conclusão errada? E a conclusão do capítulo 14 me ajuda a entender o que esse texto não está dizendo. Tá? O que esse texto não está dizendo. Paulo, ele está dando o capítulo 12, 13 e 14 para regulamentar o uso dos dons de fala, o uso dos dons da comunicação da vontade de Deus. Tanto que no capítulo 14 ele descreve simplesmente o que é o uso do dom de profecia e o que é o uso do dom de língua. E a confusão na igreja estava em que os que falavam estavam falando coisas que não deviam. E nós vamos ver um exemplo aqui. Então eu vou seguir a linha, ainda que não esteja errada a tradução dons do Espírito. Poderia ser traduzido como a NVI diz, simplesmente com respeito aos espirituais. Ou em outras traduções que diz com respeito às coisas do Espírito. As coisas do Espírito incluem os dons, mas eu creio que seria mais apropriado, dentro do contexto, nós abordarmos dessa maneira, com respeito aos espirituais.
Quem são essas pessoas espirituais? E por que é importante saber distingui-las? O que é necessário para ser uma pessoa espiritual? Então eu vou abordar essa tradução. Paulo não queria que a igreja fosse ignorante sobre o que é ser uma pessoa espiritual. Como que o Espírito Santo age através dessas pessoas espirituais? Então, nossa primeira pergunta, dentro dos 3 primeiros versos do capítulo 12, é essa. Quem são essas pessoas espirituais, Paulo? Paulo responderia: pessoas espirituais são aquelas que confessaram a Jesus como Senhor. Por que isso é importante? Lembra? Os erros que existem na igreja, não há nada inédito, não há nada novo, não há nada singular, não há nada que nós vejamos hoje que já não tenha acontecido em algum ponto da história da igreja. O que dá a entender, a ideia de Paulo pontuar e mostrar o que é ser espiritual, desassociando dos dons, nesse primeiro ponto, é que para muitos, quanto mais dons, quanto mais exercício, mais espiritual. E Paulo está mostrando justamente o contrário. Quanto mais sujeito a Jesus Cristo, mais espiritual você é. Não é difícil nós encontrarmos pessoas hoje que foram, não vou dizer assediadas, mas torturadas com a ideia de que se você não manifesta algum tipo de manifestação sobrenatural, o Espírito Santo não está em você, ou você não é de Deus, ou você não tem fé, ou você de alguma maneira está faltando. Se você não fala em línguas, você é um crente de segunda classe. Se você não tem visões, se você não profetiza, ou qualquer coisa extraordinária, você não é espiritual. E Paulo está tratando justamente o contrário aqui. Todo aquele que confessa Jesus como Senhor é espiritual. E Deus age através de pessoas que confessaram a Jesus como Senhor. Uma questão que surge é que a ignorância que Paulo combate era tão profunda na igreja que não podiam discernir a verdadeira manifestação do Espírito na vida de uma pessoa. A igreja de Corinto estava tão faltosa no entendimento de como que o Espírito Santo age, que eles não sabiam discernir quem estava falando pelo Espírito e quem não estava falando pelo Espírito. Havia um culto público, haviam várias manifestações, mas no final eles não eram edificados, não tinha proveito para a igreja. Os espirituais são guiados pelo Espírito Santo, pois confessaram a Jesus como Senhor. Alguns estavam anematizando a Jesus, julgando ser isto uma manifestação espiritual. O que isso significa? Olha o verso 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Há 3 posições, pelo menos, teológicas ou de exegese ou de interpretação para esses 3 primeiros versos. Primeiro é o seguinte: Paulo ele está falando de 3 manifestações religiosas diferentes. Ele fala dos pagãos, indo para os ídolos mudos. Ele fala dos judeus que anatematizam Jesus. E ele fala dos salvos que confessam a Jesus como Senhor. Pelo menos eu vou tratar 2, não vou tratar 3 aqui. A outra é o seguinte: que eles não tinham discernimento para sondar e perceber que haviam pessoas que no culto público estavam falando que Jesus Cristo era maldito. Eles não estavam entendendo e eles não estavam percebendo que haviam pessoas dizendo que estavam manifestando e tendo uma ação do Espírito Santo no culto público, mas que no final elas estavam amaldiçoando a Jesus. E alguns são inclinados a pensar que isso eram os judeus crentes que estavam fazendo isso, porque o termo anátema é um vocábulo muito peculiar do grupo judeu. Eu vou seguir a linha novamente do que Paulo está fazendo aqui. Ele está distinguindo o que é uma ação de uma pessoa espiritual e que a igreja não tinha noção
de como distinguir uma pessoa espiritual no meio de toda aquela confusão, ao ponto de ouvirem pessoas blasfemarem contra Jesus e julgarem ser isso manifestação do Espírito Santo. Paulo está lidando que a espiritualidade verdadeira não está relacionada com o exercício dos dons, mas com a sujeição ao senhorio de Cristo. E esta é a base para que a igreja sonde aqueles que usam os dons de palavra, profecia, língua, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, que estão no contexto. Então a primeira ideia, a primeira parte da nossa meditação é essa. Quem são esses espirituais que são úteis e proveitosos para a igreja? Resposta: os espirituais são aqueles que confessaram Jesus Cristo como Senhor, cuja confissão não são só de lábios. A vida é um testemunho de que estão debaixo do senhorio de Cristo. A segunda questão que nós devemos levantar no texto é a seguinte: o que essas pessoas possuem de tão diferente em suas vidas, então? Por que Paulo quer que elas sejam destacadas no seio da igreja? Por que Paulo tem interesse que a igreja não seja ignorante com respeito às pessoas que são espirituais de fato no seio da igreja? Pessoas espirituais são capacitadas por Deus. O diferencial na vida dessas pessoas não é que há somente uma profissão de lábios a respeito do senhorio de Cristo, mas elas demonstram o poder de Deus na vida delas. Lembra Paulo no início da carta? Quando eu estive entre vós, não foi com palavras de sabedoria, mas foi com o poder do Espírito Santo. Eu não me apoiei naquilo que é humano. Eu estive entre vós sustentados pelo poder de Deus. O que nós aprendemos aqui é que se uma igreja quer ser útil, ela precisa ter pessoas espirituais. E quando uma igreja tem pessoas espirituais, ela experimenta o poder de Deus. E vale a pena nós pensarmos nesse tema sobre o poder de Deus. Eu não sei com quem eu estava conversando essa semana, acho que foi com os irmãos lá no Retiro dos Homens. É dito que o Brasil é um país cristão, né? De maioria de confissão cristã. No Rio de Janeiro nós perdemos de vista o quanto de igrejas que existem. Mas por que essa cidade é tão podre, com tantas igrejas assim? Onde está o erro? Por que há muitas pessoas que dizem que conhecem a Jesus, mas nós não vemos o poder disso na prática nessa cidade? E há um dado interessante que deve realmente nos fazer pensar. Quando a igreja surgiu em Atos, ela tinha 12 apóstolos e 120 discípulos que já haviam seguido Jesus do início do ministério até a ressurreição dele. No dia de Pentecostes, Pedro pregou e homens de aproximadamente acho que 12 ou 14 nações que estavam ali ouviram o evangelho e creram, tendo um acréscimo de quase 3.000 pessoas naquele dia. E num determinado ponto da carta, quando os cristãos chegam numa cidade, quando Paulo chega numa cidade, é dito o seguinte: aqueles que estão transtornando o mundo chegaram também aqui. Faça a conta do número da igreja naquele tempo. E eu não vou dizer que os 3.000 ficaram em Jerusalém, lembra que eles voltaram. Suponha por aí que a igreja em Jerusalém tivesse 1.000 membros. Eram 1.000 pessoas que estavam perturbando o império. Quantos crentes há no Rio de Janeiro hoje? E onde está o poder de Deus? Aonde está o poder de Deus? Aonde estão os espirituais? Que nesse momento estão em outras igrejas também. Aonde estão os espirituais nesta igreja? O diferencial na vida de um espiritual verdadeiro é que ele tem o poder de Deus na vida dele. Ele vive debaixo e pelo poder de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Versos 4 a 6 diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo.
E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Pessoas espirituais são capacitadas por Deus. A pessoa espiritual, ela foi presenteada pelo Espírito Santo. Verso 4, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Quando ele confessa Jesus como Senhor, e isso é uma das condições que Paulo trata para a salvação de alguém, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e se no teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E naquele momento o Espírito Santo presenteia essa pessoa. O Espírito Santo dá a essa pessoa uma capacitação única para que ela exerça para o proveito da igreja. No momento da salvação, essa pessoa ela é capacitada, ela é presenteada pelo Espírito Santo e ela é colocada no corpo de Cristo. Esse é o tema da segunda metade, ou da outra metade do capítulo 12, quando Paulo faz uma analogia com o corpo humano e o corpo de Cristo, a utilidade e a unicidade de cada um no seu exercício. Uma pessoa espiritual ela é diferente, não somente porque ela confessou Jesus como Senhor, mas porque ela experimenta o poder de Deus com o presente que ela recebeu do Espírito. A pessoa espiritual, ela entende que serve ao Senhor Jesus. O verso 4, verso 5, melhor dizendo, e também há diversidade nos serviços, mas há um único Senhor servido. Ainda que exista várias áreas de atuação, existe somente um Senhor a ser servido em cada uma destas áreas. Eu prego para o Senhor Jesus. Se você contribui com liberalidade, é para o Senhor Jesus. Mas você não pode fazer isso, senão por direção do Espírito Santo. Por presente do Espírito Santo. Cristo é o cabeça da igreja. E como parte do corpo, a pessoa espiritual está sujeita a ele. A pessoa espiritual faz tudo no poder de Deus Pai. Olha o verso 6. E há diversidade nas realizações. O primeiro, no versículo 4, ele trata aquele que dá a oportunidade de serviço, o dom, o Espírito Santo. No versículo 5, ele trata o propósito para o qual os dons foram dados, servir ao Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja. No versículo 6, ele diz, como, com que energia você pode fazer isso? Com o poder que vem de Deus Pai. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Por isso, Deus agindo, ninguém pode dizer, Jesus seja maldito. Em outras palavras, quando Deus age, fica evidente que é a ação de Deus. O que mais temos hoje, o que eu posso afirmar, melhor dizendo, é que há muitas coisas que estão acontecendo hoje e que não são, ou que não é, ação do Espírito de Deus. A internet está cheia de vídeos das mais variadas aberrações atribuídas, e eu creio que de maneira blasfemática, ao Espírito Santo. Pessoas que saem correndo e rolam no chão e dizem que isso é Espírito Santo. Pessoas que têm um disparo de risadas no culto. Pessoas que latem. Pessoas que ruivam. Pessoas que choram descontroladamente. Pessoas que pulam e manifestam um descontrole total. Há inúmeras coisas que você pode bater o olho e perceber e perguntar, só faça essa pergunta. Qual é o nome desse dom na lista dos dons? O Espírito é quem concede os dons. De que maneira isso mostra um serviço para Cristo, a um só Senhor, em diversos serviços? E pergunte, por que Deus empoderaria alguém para realizar isso? Qual é a finalidade? Qual é o proveito disso para a igreja? A pessoa espiritual faz tudo no poder de Deus Pai.
é alguém que sabe o que é depender de Deus e vive no poder de Deus. Vamos novamente juntar o pensamento todo até agora. Paulo inicia o capítulo 12 falando para a igreja o seguinte: a confusão que existe no meio de vocês é porque vocês não sabem distinguir o que é ser espiritual. E por vocês não saberem o que é ser espiritual, vocês não conseguem edificar uns aos outros no uso dos dons. Vocês ouvem pessoas amaldiçoando Jesus e não percebem que isso não vem do Espírito Santo. Vocês fazem as coisas na força da carne e não na dependência de Deus. E a terceira questão que nós vamos meditar agora é: qual é o propósito das pessoas espirituais no meio da igreja? Por que você tem que ter como projeto, como sonho de consumo, ser uma pessoa espiritual? Por que eu tenho que voltar, você tem que voltar para casa pensando: eu sou espiritual? Se eu não sou, eu preciso ser espiritual. Qual é o propósito dessas pessoas na igreja? Pessoas espirituais são sempre proveitosas. Se há necessidade de ter algum tipo de edificação, e como de fato há necessidade, não é uma questão condicional ou hipotética, visto que há necessidade de edificação, por qual razão você veio para cá hoje? Para ser edificado, para receber algo de Deus, para ser trabalhado por Deus. Só pessoas espirituais podem fazer isso na sua vida. Só você, sendo espiritual, poderá fazer isso na vida de outra pessoa. Não tem outra fórmula, não tem outro meio. Você pode ser inteligente, você pode ser dinâmico, você pode ser versátil, você pode ser simpático, você pode ser extrovertido. Ainda assim, se não for espiritual, é inútil. Qualquer proveito para qualquer membro do corpo de Cristo vem através de pessoas espirituais. Pessoas que dependem do poder de Deus e que se relacionam com Deus. O Espírito Santo se manifesta por meio de pessoas espirituais e não carnais. Não vos pude falar como os espirituais, mas sim a carnais, como crianças que estão necessitadas de leite. Paulo fala isso no capítulo 3. A ação do Espírito Santo para estas pessoas é um ato de graça. Olha o verso 7. A manifestação do Espírito é concedida. É um favor de Deus. É um presente. É um ato de graça. E hoje nós vemos o contrário. Você precisa merecer. Faça um jejum, vá ao monte, faça X, faça Y, pule, rodopie, grite, fique falando glória, 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 até que uma hora vai acontecer. As pessoas espirituais entenderam o seguinte: se Deus não me der, eu serei inútil. Se Deus não me visitar, o que eu vou poder fazer? Se Deus não agir em mim, nada posso fazer. Pessoas espirituais têm essa mentalidade. O que eu tenho, eu não conquistei, eu não agarrei, eu não construí. O que eu tenho foi me dado, eu recebi. A manifestação do Espírito é concedida. A ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa espiritual é um ato de graça. Nenhuma pessoa espiritual pode bater no peito e dizer: olha o quanto que eu sou espiritual. Olha o quanto que eu sou isso, olha o quanto que eu sou aquilo. Pelo contrário, quando a pessoa espiritual é útil, é proveitosa no corpo de Cristo e alguém chega para elogiá-la ou agradecê-la, essa pessoa não diz o seguinte: não fui eu, foi Deus. Não foi nada. Olha, mas às vezes chega e fala: mas você... Olha, você é uma bênção porque você perdoa fácil, ou porque você não leva o mal para casa, e começam a elogiar várias virtudes. Você tem que pegar aquilo, empacotar e pôr no trono de Deus e dizer: tudo isso que você elogiou, eu não nasci com isso. É Cristo que está fazendo em mim. É Ele que é digno de ser elogiado. Ele que é digno de ser exaltado.
E se não fosse o poder de Deus, eu teria feito tudo o contrário. Não teria perdoado, não teria sido paciente, não teria dado uma amiga, não teria parado para te explicar, não teria nem entendimento para te explicar a palavra. Tudo vem dele, é por meio dele e para ele. Uma outra questão sobre a ação do Espírito Santo na vida dessas pessoas espirituais que são proveitosas para a igreja é que a ação do Espírito Santo é direta. O texto diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um. É o Espírito que concede. E hoje nós temos transferência de dons, cultos de transferência de dons. Hoje nós temos, vem aqui, eu vou te batizar com o Espírito. Isso é charlatanismo. Isso é mentira. Ah, mas Paulo, ele impôs as mãos. Se tiver outro apóstolo aqui, sim. Se não, é tudo charlatanismo. É o Espírito Santo quem dá essas coisas. Não é seminário. Não é apadrinhamento de liderança. Não é vínculo com denominação. O único vínculo é da pessoa com Deus. De mais ninguém. Você pode ser o que for, ter o que for, e ser reconhecido da forma que for. Se você não tiver um canal direto com o Espírito Santo, você não tem nada. E você não pode nada. Pessoas espirituais que confessam a Jesus, que vivem no poder de Deus, elas são proveitosas para a igreja. Elas edificam a igreja. Elas animam a igreja. Elas fortalecem a igreja. A ação do Espírito Santo é um ato de graça. A ação do Espírito Santo é direta. É Ele mesmo quem concede. Não adianta ir como muitos fazem. Nós vamos fazer um retiro espiritual, um encontrão com Deus, e lá você vai ver o poder de Deus. Não. Há muitos samaritanos hoje, que como a mulher samaritana conversando com Jesus, dizem que é nesse monte, e dizem que é lá em Jerusalém, e as pessoas começam a dar territórios geográficos onde só ali o poder de Deus se manifesta. Não. Território geográfico é o chão da tua casa de joelho, boca no pó e falando: Senhor, me visita. Senhor, me capacita. Me ajuda. Fecha a porta do quarto, você em secreto, você e Deus, e busca Ele. E uma última questão ainda sobre o Espírito Santo se manifestando em pessoas espirituais é que a sua ação é pessoal. Além de ser um ato de graça, além de não ter mediadores, você não precisa de mim para que o Espírito Santo haja na sua vida, a ação dele é pessoal. Isso significa que você não tem como trazer um substituto para ter isso para você. Não existe dublê. Não. É só você na vaga com o Espírito Santo. Por isso que Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo. Não abafeis o Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Isso é um ato pessoal. E semana que vem, é por isso que semana que vem eu vou tratar a economia ou a administração de cada pessoa da Trindade nessa questão, para que você saiba se relacionar com cada pessoa da Trindade. Como que eu me relaciono com o Espírito Santo? Eu fico imaginando que há uma força sobre mim, que há um campo de força. Como é que isso acontece? Mas o que você precisa saber agora é isso. A ação do Espírito Santo é pessoal. Ele quer tratar com você, e com você somente. A razão da espiritualidade é que somente por ela somos proveitosos para o corpo de Cristo. A razão de se ter pessoas espirituais na igreja é que somente por ela nós somos proveitosos para o corpo de Cristo. Verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Qualquer manifestação do Espírito que você vê aí afora, faça essa pergunta: qual é o proveito disso? Teve um dos cultos desse na África, que o pastor falou: olha, vocês que estão cheios de Espírito vão lá fora e comam grama. E tem um vídeo das pessoas correndo para fora, pegando grama e comendo. Aí eu pergunto: qual é o proveito disso? De que maneira isso é um serviço para Cristo? Aonde está esse dom de comer grama?
na lista dos dons dados pelo Espírito. Eu sei que hoje é muito melindroso tratar isso, porque a maioria, vamos dizer, a ênfase evangélica do nosso país hoje é pentecostal. É desse movimento. Mas não é porque há confusão nesse movimento que não existem irmãos e irmãs nossos lá. Não veja desse lado. Paulo está falando para os salvos aqui, que estavam confusos, que estavam com várias confusões a respeito disso. Mas se você for espiritual, você vai ter sabedoria para chegar perto de uma pessoa que está nesta confusão e explicar a doutrina e explicar para ela como é que Deus está agindo. Há inúmeras pessoas que estão fora da igreja hoje, eu já pude conversar com um bom tanto dessas pessoas, que se frustraram justamente porque não puderam manifestar nada do que é mandatório nesse meio para que seja manifesto. E se acham que não foram escolhidas por Deus, que não são amadas por Deus e por aí vai. A razão da espiritualidade é para que nós sejamos proveitosos. Deus, Espírito, concede dons para que no exercício haja proveito para a igreja. O nosso fim é sermos edificantes. A minha razão de preparar sermão não é porque eu tenho que demonstrar que eu sei, ou para que eu me torne um vulto teológico. A razão de eu estudar durante a semana é chegar aqui e falar de maneira que isso seja útil para vocês, seja edificante, proveitoso para vocês. O exercício de qualquer dom tem que ser esse. Como que isso pode ser proveitoso para a igreja? Como que o Espírito Santo se manifesta? Ou em quem, melhor dizendo? Em pessoas espirituais. Como? Através dos dons. Através dos dons. Cantar não é um dom. Muitas pessoas, olha, ele tem o dom de louvar. Olha, ele tem o dom de cantar. Não. Pode ser um talento aprimorado se você canta bem. Mas louvor é uma obrigação, não é um dom. É imperativo que a criação adore a Deus. Não é um dom. Olha, eu tenho dom de desenho. Nossa, a pessoa tem um dom de desenhar. Se for se a pessoa entende que Deus a presenteou com um talento, sim. Dons são a participação do Espírito na vida de uma pessoa espiritual para que o corpo de Cristo seja fortalecido. O Espírito se manifesta através dos dons. A igreja só pode ser edificada e atendida pelo que vem do Espírito. Dos versos 8 a 11, há uma variedade de dons aqui mencionados, que eu não vou detalhá-los hoje, na semana que vem. Mas isso está aqui, vamos dizer, esses 11 primeiros versos é a introdução do livro que Paulo escreve no capítulo 12 e ainda 13 e 14. A igreja de Corinto tinha que entender o seguinte: se não houver homens espirituais, não há o poder de Deus manifestando no meio de vocês. E se não há poder de Deus manifestando, não há dons. E isso é uma tragédia no meio da igreja. Uma igreja sem dons é uma igreja que não cresce. Uma igreja sem dons é uma igreja que não edifica a si mesma. Uma igreja sem dons é praticamente uma igreja sem a presença de Deus. Agora imagina uma vida sem o exercício, sem os dons. Imagina uma vida de alguém que ela acha que é espiritual, porque ela está fazendo um monte de coisa, menos o que Deus a deu para fazer. Você sabe que está sendo guiado pelo Espírito quando o seu desejo é de ser uma bênção para a igreja local. O fim proveitoso que o Espírito Santo concede é esse. No exercício dos dons, você é uma bênção para o seu irmão. Você é uma bênção para o seu irmão. O foco não sou eu, para que vocês olhem para mim e digam: oh, que ótimo pregador que ele é. Não, o foco é para que você ouça. E se eu estou exercendo esse dom,
do pastor mestre com fidelidade, isso vai ser edificante para você. Cristo será servido, Deus será glorificado. Nossa conclusão. Não há como ser espiritual separado de Cristo. Isso eu digo para quem não creu em Cristo como Senhor e Salvador. Não há como você ser espiritual e olhando para Jesus como uma maldição para a sua vida. Por que eu vou seguir a Jesus? Eu vou ter que parar de fazer um monte de coisa, eu vou ter que mudar, eu vou ter que isso, eu vou ter que aquilo. Não, eu quero ficar aqui nesse ambiente, mas eu não quero segui-lo totalmente. Você não pode ser uma pessoa espiritual separado de Cristo, dizendo, seja anátema a Jesus, não quero perto de mim. Mas você também não pode ser espiritual em insubmissão a Jesus Cristo. Estou falando agora para quem conhece a Cristo como Senhor e Salvador. Se a sua vida não é um reflexo de que você é sujeito ou sujeita a Jesus, você também não é uma pessoa espiritual. Ou não está sendo uma pessoa espiritual. Quer separado ou quer submisso. Estas coisas não ajudam na espiritualidade cristã. As coisas de Deus devem ser feitas da forma de Deus, no poder de Deus. É isso que nós podemos aplicar esse texto. As coisas que são de Deus devem ser feitas da forma que Deus prescreve. E por isso que Paulo gasta 3 capítulos aqui, corrigindo uma enorme, vamos dizer assim, uma lista de confusões que a igreja de Corinto estava promovendo, dentre das outras várias confusões que já existiam na igreja. E a igreja não era um lugar de edificação. Às vezes dá para pensar que era melhor ir numa igreja tipo universal do reino de Deus do que ir na igreja de Corinto. Tamanha bagunça que estava lá. E terceiro, você está sendo guiado pelo Espírito Santo nesta igreja? De que maneira você é proveitoso e proveitosa para Deus aqui? Como que o seu relacionamento, como que você parte para se relacionar com as pessoas? Você vai com a intenção, tudo o que eu fizer, falar com qualquer pessoa que eu me relacionar na igreja, Senhor, me ajude a ser proveitoso. Me ajude a ser proveitoso. Porque senão, você não é espiritual. Vamos lá. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que podemos meditar nessa noite, e de ver que o quão atual é a palavra proferida à igreja de Corinto, e para o nosso tempo. A igreja tinha um foco numa direção, e Paulo está mostrando que o foco deles tem que estar em outra direção. O foco não é os dons, mas é ser espiritual. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pessoas espirituais, que vivem debaixo do Teu poder e que são proveitosas para a igreja. Que sem o Seu poder nós não seremos nada. Que sem a ação do Teu Espírito, sem o desejo de servir a Cristo e sem a força que o Pai concede, nós nada poderemos fazer. Obrigado por esse dia, que Tua mão leve cada um debaixo da Tua proteção. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Até semana que vem, se assim o Senhor permitir.